versão aqui é um pouco diferente, mas a sequência dos versículos é a mesma. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tendo declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somente sei que o Espírito do Senhor, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-os de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando o pescoço de Paulo, o beijavam. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida e que o Espírito Santo aplique em nossos corações. Proponho para essa noite as características de uma igreja bíblica. As características de uma igreja bíblica. O texto lido é Paulo chamando aos anciões da igreja de Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, a qual ele, retornando da cidade de Corinto, ele chega à Ásia novamente, como você pode ler lá no capítulo 19, que ele chega a essa cidade e ele discutindo e pregando ali contra os atenienses,
ele é expulso daquela cidade, então ele vai para a região de Mileto e fica ali por alguns instantes, e ele manda chamar os anciões da igreja de Éfeso e começa essa narrativa a qual nós lemos. Muitas pessoas, ao debruçar sobre esse texto, pensam que esse texto é um puxão de orelhas simplesmente na liderança daquela igreja. Mas sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é contínua até os dias de hoje. E o mesmo texto que é aplicado aqui à igreja de Éfeso, ela se aplica para os nossos dias de hoje. E esse texto não é aqui só para os presbíteros, para o pastor, para a liderança da igreja. Esse texto cabe para todos nós como igreja do Senhor. Porque o ministério da pregação da palavra é dado a todos. O ministério de ensinar é dado ao pastor. E dos presbíteros para governar a igreja do Senhor. E muitas vezes transferimos as nossas responsabilidades. E essa igreja de Éfeso, logo mais à frente no livro de Apocalipse, ela é arguída pelas suas obras, pelas coisas que ela está fazendo que não é em conformidade com a lei do Senhor. Por isso é necessário que trazemos à tona algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro aqui Paulo, como líder dessa igreja, como fundador, como aquele evangelista que iniciou aquele trabalho, ele chama aqueles anciãos para conversar com eles. Olha, eu estou percebendo essas questões. Vocês que são líderes precisam estar atentos com essas questões. E ele começa então a passar algumas informações. E a primeira que ele usa é dele próprio. Será que temos sido exemplo para os demais que nos seguem? Será que quando convidamos alguém para chamar, para vir à igreja, ou quando vamos arguir alguém, nós possamos olhar nós como exemplo? Que ele usa a expressão aqui na parte B do verso 18, ele disse assim: como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para a nossa esposa, para aqueles a qual nós estamos instruindo na palavra de Deus, como iniciamos um discipulado, como estamos evangelizando alguém no nosso ambiente, que estamos a trabalho ou faculdade. Nós estamos inseridos no meio e precisamos mostrar para os outros como que nós somos diferentes dos demais. Porque hoje existe um secretismo religioso, onde todas as denominações, todos os caminhos, alguns dizem que levam a Deus. Nesse mesmo instante, existem vários templos com suas portas abertas, pregando sobre o Evangelho, mas talvez não estão pregando sobre o Cristo, sobre o Deus, sobre o Espírito Santo da Bíblia. Às vezes estão promovendo eventos que vão atrair ou a massagear os nossos egos, nos emocionar, nos levar a ter alguma atitude que nos leva a um êxtase espiritual e saímos do templo. Que culto foi esse? Mas no dia de amanhã começamos a fazer as mesmas práticas. Mas Paulo, ele usa a própria pessoa dele dizendo: como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Como ele se portou? Servindo ao Senhor com toda a humildade. Quando estamos na liderança, principalmente aqui para os oficiais dessa igreja, para aqueles que são professores, para aqueles que estão inseridos nas sociedades internas, e para todo cristão é necessária a humildade, porque estamos diante de um Deus soberano, de um Deus que conhece as nossas motivações, as nossas atitudes. O que nos move a estar no templo a cada dia, se é simplesmente uma escala, uma obrigação, ou algum mérito humano que nos traz ao templo. E ele diz que essa humildade é feita com muitas lágrimas. Será que temos orado pelas nossas ovelhas? Será que temos clamado pelas ovelhas que estão desgarradas? Pelas ovelhas que estão literalmente comendo em outro pasto? Ou que estão comendo as porcarias deste mundo?
e não estamos atentos para aquelas ovelhas que estão fora do aprisco, e muitas vezes estamos preocupados com o templo, e não preocupados com as pessoas que estão dentro do templo. Então é necessário que tenhamos a humildade espiritual de entender que somos imperfeitos, somos falhos, e necessitamos da misericórdia de Deus para arguir os nossos irmãos que estão fracos na fé, aqueles que estão desmotivados, para aqueles que estão aflitos, estão temerosos, que estão preocupados com o dia de amanhã, com as pandemias, com a inflação, com as coisas que há de por vir. Por isso teremos tentações pelas ciladas que os judeus me sobrevieram. Quantas pessoas que já deixaram de servir ao Senhor, mesmo sendo liderança de igreja, porque as tentações deste mundo o sobrevieram sobre ele, e ele não resistiu, e ele caiu, e ele abandonou o Evangelho. E para nós é nos dado esse alerta, porque aqui é os próprios co-irmãos dele que estão o perseguindo, porque antes ele era um judeu radical, ele perseguia, ele era um fariseu, e agora ele está sendo perseguido pela mesma linhagem dele, e ele os chama para dizer, no verso 20, sabeis que nada que seja útil, deixei de vos anunciar. Nós temos que expor toda a palavra, todos os ensinos, de Gênesis a Apocalipse, ensinar para as nossas crianças, ensinar para os nossos adultos, ensinar para os casais, ensinar para as nossas viúvas, ensinar para os nossos adolescentes. Tudo que é útil está na palavra de Deus. É necessário que examinamos a palavra de Deus para poder ensinar. É necessário que tenhamos uma persistência, uma perficaz no que temos que aprender. Porque o mundo está aí vendendo ideias, vendendo conhecimento, vendendo heresia para os nossos filhos. Hoje qualquer palavra, qualquer fundamento, você digita no Google e você abre um leque de opções. Será que estamos buscando a informação correta? Será que estamos ensinando da forma correta? E ele diz que não deixou de anunciar e ensinar publicamente de casa em casa. Eu lhe faço uma pergunta, não precisa responder, mas faça uma análise no seu coração. Nesses 2 anos que já estamos aí caminhando para o período pandêmico, você lembrou de orar por todos os irmãos da igreja que estão neste templo? Aqueles que estão longe da presença do Senhor? De visitar, de mandar um oi, de perguntar por que ele está longe da igreja? O que aconteceu por ele estar afastado? É necessário que íamos de casa em casa. Esse legado da igreja foi se perdido. Tínhamos o nosso culto de terça-feira, a qual tínhamos o prazer de estar na casa dos nossos irmãos, anunciando o Evangelho, participando das suas graças recebidas, ou evangelizando quando era de convite também. Isso era prazeroso, isso era salutar, e deveríamos continuar fazendo isso, independente do culto ser ou não na terça-feira. Será que sabemos aonde mora todos os nossos irmãos da igreja? A ponto de, se o irmão falar assim, venha na minha casa aqui agora que eu estou padecendo. Nosso irmão Jovaci, que está ali atrás, firme e forte, passou mal lá no sítio onde ele tem uma residência. Ele de vez em quando nos convida lá para fazer uma capina, também comer um churrasquinho, já foi convidado. Então é importante você saber onde o seu irmão está, aonde ele está inserido. Às vezes ele passa dificuldades, às vezes ele não vem à igreja porque tem medo de sair da sua residência e estar aqui à noite. Às vezes ele tem que cuidar de um familiar no horário que não é propício a estar no templo. Às vezes ele tem outros temores que passam na sua vida e o impede de estar no templo. Ele trabalha, ele mora sozinho. É necessário que tenhamos esse amor abnegado aos nossos irmãos e anunciar e ensinar de casa em casa.
E essas ações, esses conhecimentos, essas características que Paulo tinha, ele apresenta aos seus irmãos. Ele diz que verso 21, tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter e se arrepender e a ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes perdemos tempo dentro do nosso trabalho, vou falar aqui da minha profissão, às vezes discutindo falácias, coisas deste mundo, reportagens de televisão, noticiários aterrorizadores, mas não pregamos o Evangelho. Queremos que Deus salve todo mundo, mas não pregamos nem aos da nossa casa, nem pregamos aqueles que estão ao nosso derredor. E aqui ele diz que está pregando tanto para gregos como para judeu. E o que eles têm que fazer? Se converta, meu irmão, se arrependa, volte para o Senhor, se converta e tenha um conhecimento e uma fé em Jesus Cristo. Há pessoas que estão com sua fé depositada nas suas finanças, em um santo, em um amuleto, em alguma entidade espiritual a qual ele recorre toda vez que a coisa aperta para ele. E estamos talvez querendo ser uma igreja como a igreja de Éfeso, mas não estamos pregando o evangelho do arrependimento. O evangelho que converte as pessoas não é a placa de identificação da nossa igreja, é o evangelho transformador que converte tanto a grego como a judeus. E ele continua dizendo aqui, e agora, compelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. É um pouco diferente das revelações que nos é apresentada hoje. Paulo tinha a revelação que ele seria preso, seria torturado, que ele seria afligido, que prisões o esperava, e mesmo assim ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas desse dia, estamos fazendo reservas financeiras para o dia de amanhã, abastecendo as nossas despensas com comida que talvez pode até estragar, enquanto outras pessoas carecem dessas necessidades. Logo para frente, Paulo vai dizer que ele recebeu donativos e abençoou os demais, que ele entregou aqueles que estavam ao lado dele necessitado. Quantas vezes celebramos a Santa Ceia do Senhor, a comunhão dos santos, e pregamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que instrui sobre a Santa Ceia, e fala ali que muitos se embriagavam, se farturavam, e estavam cometendo o pecado da glutonaria, e os pobres chegavam e não tinham o que comer. E muitas vezes nós não temos a oportunidade de abençoar uma vida durante uma semana, e negamos o pão, negamos o carinho, negamos a atenção, negamos a misericórdia ao aflito. É necessário que façamos uma avaliação se as características da nossa igreja, e no caso aqui, quem já passou pela sala de catecúmenos, todos aqui, a igreja somos nós. O templo é da igreja presbiteriana. Mas eu sou a igreja. Essas características estão implícitas em mim. Elas me revelam, eu posso ser mostrado como eu me porto diante dessas circunstâncias. O texto continua a partir do verso 24. Mas em nada tenho em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho de graça, da graça de Deus. Às vezes achamos que isso é responsabilidade só do pastor da igreja, que tem que pregar. Convidamos o nosso familiar para vir na igreja, vai lá que o meu pastor, ele prega um sermão, usar a expressão aqui, arretado, fervoroso, cativante, impactante, teológico,
fundamentalista, calvinista, e nós não pregamos o evangelho para as outras pessoas? Será que você não recebeu ainda o Espírito Santo para dar testemunho do Senhor? Será que ainda você não tem nada de bom para dar ao outro? Ou você está valorizando a sua vida? Paulo fala: em nada tenho na minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria ainda. Não é com a cara emburrada, não é entristecido, não é fadigado, é com alegria. Você está anunciando que uma pessoa vai morrer e ela vai para o céu, que ela não vai passar a eternidade sofrendo, que mesmo que ela está em uma enfermidade terminal, ela vai morrer e vai ter alegria eterna. Prometemos para os nossos filhos que daremos até uma casa para eles, um carro, uma boa educação, mas nós temos que prometer para os nossos filhos uma vida eterna, pregar para eles que existe algo melhor do que isso aqui neste mundo, é dar um bom testemunho, de assentar como o profeta, no caso, e também sumo sacerdote Samuel, aos seus 80 anos, assentar diante de Israel e perguntar se alguma coisa ele fez de errado, que o julgassem ali aquela hora. Será que podemos pautar a nossa vida com esses exemplos? Continua o texto dizendo, verso 25, agora na verdade sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais a tornará a ver meu rosto. Às vezes nos apegamos aos nossos pastores que passam pela nossa igreja. Foi o pastor da meu batismo, o pastor que me casou, o pastor que batizou meus filhos. Será que os pastores que aqui já passaram poderiam fazer esse enunciado do seu tempo aqui na igreja e relatar a família de cada um aqui como exemplo de fé, como exemplo de vida cristã, e começar a perguntar: como que vai fulano? Como que vai a família de ciclano? Como que eles estão aí na igreja? A ponto de dizer que ele deixou, pregou o evangelho e essa família permanece. Porque sempre nas cartas de Paulo, ao encerrá-la, ele faz menção de todos aqueles que o serviram, daqueles que ajudaram ele no ministério, daqueles que se mantiveram firmes na palavra do Senhor. Por isso que ele continua enunciando: portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Um texto conhecido da nossa Bíblia, está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, o atalaia de Israel diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu em minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisa tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão não o requererei. Mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, e o seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhante, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque quando avisado tu, no seu pecado morrerá, e na sua justiça que praticara não virão em memória, mas o teu sangue da tua mão requererei. Mas avisado tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu o livraste da alma. Muitas vezes olhamos para os irmãos da fé, e eles estão caminhando para passos largos para a perdição, e não estamos preocupados com isso. E deixamos. Não é da minha família, não gostava muito dele, não era meu amigo, tanto faz, se Deus tiver misericórdia, ele vai voltar.
Mas é papel meu e seu de avisar que o ímpio, morrendo na impiedade, ele terá uma condenação. E Deus há de cobrar não do pastor da igreja, mas de mim e de você, se não anunciarmos esse evangelho de arrependimento, esse evangelho de conversão, esse evangelho que transforma vidas, desse evangelho que faz prodígios e milagres. Porque Paulo, ele era expulso das cidades quando anunciava esse evangelho. E muitas vezes nós não fazemos diferença no meio onde estamos. E as pessoas estão indo de mal a pior. É necessário que falamos isso. É necessário que oramos e intercedemos pelos nossos, pelos da família da fé, pelos nossos parentes consanguíneos, que eles não arrepender dos seus caminhos, o juízo virá sobre eles. Por isso ele diz, no verso 27 e 28, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso aqui recai sobre nós, liderança do Senhor, aos meus irmãos presbíteros, aos meus irmãos diáconos. Cada vida é importante, o sangue do Senhor foi comprado essas ovelhas. E é necessário que tenhamos e daremos conta dessas ovelhas. Será que temos vertido lágrimas pelos que estão longe do arraial? Será que temos preocupado com aqueles que estão caminhando longe da presença do Senhor? O sangue foi o sangue do Cordeiro. Não foi simplesmente um rol de membros de igreja que o arregimentou, que o selou. Não foi um diploma escrito pela nossa irmã secretária da igreja, mas foi o sangue do Cordeiro. Por isso ele continua dizendo, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha o alerta de Paulo para essa igreja, para eles estarem vigilantes, para eles estarem atentos, para eles estarem ensinando, porque chegará dia que os próprios discípulos abandonarão o Senhor. Volta e meia nós temos aí o nosso Brasil Presbiteriano, e lá na das suas últimas páginas, vem lá um enunciado, pastor despojado. Antigamente você vinha só pastor jubilado, chegou aos 70 anos, 35 anos de ministério, e hoje há mais despojamento do que jubilação. É triste, porque muitos se apostaram da sua fé. Os lobos vorazes adentraram ao arraial e tragaram aqueles que não estavam vigilantes, daqueles que não estavam atentos para os cursos deste mundo, para aqueles que não estavam pregando o evangelho e sendo testemunha, para aqueles que não estavam orando e fazendo a vigília correta, porque há a vigia que dorme à noite, há a vigia que pesteneja, como o outro diz um ditado aí, o cachimbo cai, porque o verso 31 diz, portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Eu acho e creio que seja necessário que nós, pregadores, gastamos um pouco mais de lágrimas do que até a leitura de alguns livros. Hoje temos poucos teólogos, muitos teólogos e poucos pastores. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes,
Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram o que era necessário aos que estão comigo. Então Paulo demonstra que ele era piedoso, era misericordioso, ele recebia as bênçãos e estendia aos demais, ele estava sempre atento, ele orava a Deus pelos seus discípulos, orava a Deus pelas igrejas a qual ele passava, ele estava atento às necessidades dessas igrejas, e ele diz ainda, e continua aqui no texto, dizendo: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor, mais bem-aventurada é a coisa dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou por todos eles. É necessário que uma igreja que tem as características bíblicas, ela esteja orando pelos enfermos, orando pelos necessitados, orando pelos aqueles que estão longe do arraial do Senhor. É necessário que essa igreja tenha a característica do ensino, da doutrina, da exposição da palavra do Senhor, que ensina a prática correta da ministração dos sacramentos, que os aplica da forma correta. É necessário que essa igreja tenha uma vivência prática de humilde. Humildade não é pobreza. É você saber a hora de corrigir, a hora de exortar, a hora de se portar diante do seu irmão, diante daquele que está à sua frente. É necessário que vertemos lágrimas diante deste mundo que está tragando e tentando a todos em todo o tempo. Antigamente, como eu disse no relato talvez de algum pastor, ao ele perguntar por algumas famílias, talvez seria o enunciado: fulano em memória, fulano morreu, fulano está na glória. E hoje muitas vezes o enunciado é: fulano está fora da igreja. E fulano está frio espiritualmente. Não é notícia triste? Por isso que ele continua dizendo: levantou-se um grande pranto entre todos, e lançou nos pescoços de Paulo e o beijavam. E os que lhe entristecera muito era a palavra que dissera, que não mais o veriam mais o seu rosto. Então acompanharam até o navio. Nessa pandemia, muitos talvez ficaram preocupados com o ente querido, com o familiar, com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, com algum familiar seu que tem alguma comorbidade. Mas será que ficamos preocupados com a partida de alguém sem Cristo? Será que ficamos preocupados com alguém que não está mais na presença do Senhor? Esses aqui choraram um choro, talvez de alegria, de convicção de fé do próprio Paulo, que falou: estou indo para Roma, porque lá pregarei o Evangelho e lá morrerei. Ele tinha a convicção do seu chamado. Por isso que Paulo, escrevendo lá à igreja de Éfeso, no seu capítulo 1, do verso 14 em diante, ele diz assim: qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória? Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que há entre vós, há no Senhor Jesus, do vosso amor para com todos os santos. Será que o nosso pastor Everson, que está me ouvindo, manda um joinha aí, pastor. Será que ele pode falar isso de nós daqui a alguns anos e dizer com essas palavras: tenho ouvido falar da fé que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos? E ele vai responder, né? Não cesso de dar graça por vós, lembrando de vós nas minhas orações, porque para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria. Então, meu irmão, se você não tem as características dessa igreja, então você faça essa leitura comigo. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dEle.
que sejamos iluminados os nossos olhos do nosso coração, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação. Talvez, meu irmão, você tenha frequentado essa igreja há tanto ano, e não sabe para que você foi chamado, e eu te garanto que não foi para ficar sentado no banco. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor, para evangelizar, para pregar, para testemunhar. Para uns foi dado 10 talentos, para outros 5, para outro 3, para outro 1. Mas alguma coisa você foi chamado para fazer. Porque se você foi comprado pelo sangue precioso, não foi para ficar sentado no banco. É impossível que o sangue de Cristo foi vertido por você para você ficar sentado no banco. E eu falo aqui para os meus irmãos homens, a UPH não foi feita para ficar sentada no banco. Não foi feita para carregar um título de homem presbiteriano e não ser unido, não ser forte, não ser trabalhador. Porque é necessário, com a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita dos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos céus, para ser o cabeça de todas as coisas que deu à igreja. Este é o seu corpo completo daquele que cumpre. Continua em Efésios capítulo 3, verso 14 e 21, para concluirmos. Por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai, o qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejam robustecidos com poder pelo Espírito Santo do homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados, fundamentados no amor, possais compreender como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do conhecer do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder e glória que nos opera. A Ele seja a glória, na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se você ainda não tem essas características, peça a Deus, para que Ele coloque em você esse entendimento, que você venha ter a plenitude do Espírito Santo para entender qual o seu propósito no reino de Deus. Porque o mesmo Espírito que moveu o Senhor Jesus Cristo das sepulturas e o ressurgiu, é o mesmo Espírito que moveu os profetas e esse apóstolo que escreveu essa carta, é o mesmo Espírito que está presente nas nossas vidas. Ou então você ainda não está cheio do Espírito Santo. É necessário então que você dobre o joelho e clame, e faça: Senhor, qual é o meu ministério, qual a minha vocação, para que eu fui chamado para esse reino? Senhor, me dê entendimento, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me faça clarear as palavras que aqui eu estou lendo, para que ao chegar ao meu trabalho eu saiba testemunhar do amor do Senhor, que diante das tentações deste mundo eu venha resistir e não cair, que eu tenha o pleno conhecimento de toda a palavra de Deus. Não é só dos salmos, meu irmão. É muito bonito ler os salmos, mas quando você olha a pessoa de Davi, que compôs a maioria dos salmos, a Moisés, você vai ver que é um homem pecador, um homem miserável, um homem que Deus teve que transformar, como a eu e você. O próprio Paulo era um perseguidor do Evangelho. Se Deus transformou a vida dele, pode transformar a sua também. Porque não há impedimento para este amor, porque ele excede todo o entendimento. Como que eu vou compreender qual é o amor, a largura, o comprimento, a altura da profundidade?
É esse amor que pode transformar uma prostituta, um ladrão, um traficante, em um missionário da palavra do Senhor. Um pai de santo, um espírita, um chefe de aldeia, que invoca todos os demônios possíveis para sobrepujar as pessoas. Esse Espírito de Deus pode transformar todos eles. Por que não pode mover-nos a sair das quatro paredes de um templo, a passar quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, simplesmente, este é o nosso culto, será? Aqui fala que era de casa em casa. Então eu te convido, meu irmão que está aqui presente, o que me ouve, ligue para o seu irmão que está longe da presença do Senhor, ligue para o seu irmão que você está devendo a ele um carinho, um perdão, uma dívida, uma desculpa, e se reconcilie com o Senhor. Volte ao primeiro amor, tenha alegria da salvação, de acordar todo domingo e vir à escola dominical, como você acorda de madrugada na segunda-feira para trabalhar. Precisamos amar o Evangelho, porque chegará dias difíceis, como aconteceu num país a qual nós temos notícia, e você não terá mais templo para ir, nem por transmissão, nem presencial. Chegará um dia que essa Bíblia será tirada de você, e você já está com ela gravada no seu coração, para meditar nela dia e noite. Se você perder a sua visão, a sua fala, o seu entendimento, você ainda poderá glorificar o Senhor. Então é necessário que tenhamos piedade, porque essas ovelhas pertencem ao Senhor. Por isso eu conclamo a você, homem da igreja, a você, presbítero que está aqui presente, a você, meu irmão diácono, que ame as ovelhas do Senhor, porque de ti será cobrado cada uma delas. Porque Paulo chamou os anciões, mas também chama você, minha irmã, você, meu jovem adolescente, a fazer a obra do Senhor. E concluo. Qual dessas características lhe falta? Peça a Deus. Se você acha que já tem todas, será que ainda é suficiente? Será que não falta nenhuma delas? Se você ainda não sabe qual o seu chamado, qual a sua vocação, peça a Deus. E por último, rogue a Deus para que você também não caia. Porque aqui, logo à frente, essa igreja vai ser chamada, não por Paulo, mas pelo próprio Deus. Quando ele escreve não mais a Paulo, mas ele chama João e manda escrever a igreja de Éfeso. E aí você sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela não existe mais. Ela virou ruína. Por isso vamos estar orando e pedindo misericórdia ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou mais uma vez e o Senhor não nos consumiu, por amor ao teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e pela mediação do Espírito Santo, temos livre acesso a Ti, ó Pai. Por isso o Senhor nos consome ao ler a Tua palavra, a se adentrar aos santos dos santos e pedir perdão ao Senhor. Por isso, como presbítero dessa igreja, eu peço perdão por mim e pelos meus irmãos, companheiros de destra fiel. Peço perdão, ó Pai, pelos meus irmãos diáconos. Peço perdão pela vida do meu pastor, que somos falhos, somos imperfeitos. Por mais diligente que somos, ó Pai, às vezes ainda erramos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e negligenciamos o visitar, o aconselhar, o orar. Por isso, ó Pai, restaure, ó Pai, a alegria da salvação, para que possamos, ó Pai, buscar aquelas ovelhas desgarradas, aquelas ovelhas que estão entristecidas, aquelas ovelhas que estão amarguradas, e até aquelas que já estão no lamaçal do pecado e estão perdidas, e já não ouvem mais a voz do pastor,
a voz do Senhor Jesus Cristo que chama para o arrependimento. Por isso, ó Pai, nos dobre, nos faça, ó Pai, sermos humildes na presença do Senhor. Por isso, ó Pai, eu conclamo a cada um que está aqui presente, ó Pai, a se debruçar no Senhor, a buscar no Senhor, ó Pai, a palavra e o conhecimento. Que não cessamos de pregar este Evangelho, que não cessamos de ir de casa em casa, de ônibus em ônibus, de sala de aula em sala de aula, de trabalho em trabalho, de reuniões em reuniões, pregando este Evangelho. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. Não nos consuma pela sua santa sabedoria e discernimento, que o Senhor conhece os nossos pensamentos antes mesmo que eles sejam formados. Por isso, ó Pai, eu peço perdão. Aviva, ó Pai, a obra no nosso meio. Por isso que eu rogo, pelo nome de Jesus, hoje e sempre.